Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estou aqui para conversar com você sobre a predicação verbal, ou como é conhecido por muitos também como a transitividade verbal. Por que eu escolhi esse tema? Porque meus alunos pediram, muitos alunos querendo estudar e entender melhor essa matéria. E realmente é uma matéria necessária se você pretende fazer uma análise sintática ou uma análise morfossintática. Então, como vamos começar a entender a matéria? A predicação verbal estuda o quê? O comportamento dos verbos dentro de uma oração e a relação desse verbo com o seu complemento. Só assim vamos conseguir o quê? Compreender qual seria a classificação desse verbo. Então, toda análise vai partir de você compreender se o verbo é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo transitivo direto e indireto e o verbo intransitivo. Você identificando os 5 tipos de verbos, fica muito mais fácil você fazer uma análise sintática. Então, vamos analisar agora o verbo transitivo direto. Como você pode identificar na oração se esse verbo será ou não um verbo transitivo direto? Preste atenção nos exemplos. Se eu falar assim para você, eu comprei, você automaticamente perguntou o quê? Se eu falar, eu vendi, você pergunta o quê? Se eu falar, eu encontrei, você automaticamente pergunta quem? Então são verbos que precisam de um complemento direto, que vai direto do verbo para o complemento, que vai ser o quê? O objeto direto. Então, eu comprei balas. Comprei é um verbo transitivo direto e balas vai ser o quê? O meu objeto direto, o complemento verbal. Agora, vamos ver o caso dos verbos transitivos indiretos. Preste atenção, eu pergunto, eu necessito. Você pergunta, de quê? Eu falo, eu preciso. Você pergunta automaticamente, de quê? Eu falo, eu confio. Você pergunta, em quem? O que percebemos aí? Que todos esses verbos são dependentes de uma preposição. Eles precisam da preposição para o quê? Para chegar ao objeto. Por isso que vai ter como complemento o objeto indireto. Então, eu necessito de amigos. Qual é o verbo? Necessito. Qual é o objeto indireto? Quer dizer, com presença da preposição de amigos. Agora, quando o verbo é transitivo direto e indireto? Quando esse mesmo verbo precisa de um objeto direto, que não precisa de preposição, e de um objeto indireto, que precisa da preposição. Então, eu tenho, eu emprestei. Aí você pergunta, emprestou o quê? A quem? Eu falo, eu ofereci. Ofereceu o quê? A quem? Então, eu tenho o quê? Verbos que são transitivos direto e indireto. Eles tanto têm a pessoa relacionada como o objeto relacionado à ação verbal. Então, vamos analisar o exemplo. Então, eu tenho, eu emprestei a borracha ao menino. O verbo emprestar vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Emprestou o quê? A borracha, objeto direto. A quem? Ao menino, objeto indireto. Agora vamos ver o caso dos verbos de ligação. Primeiro, qual é o objetivo do verbo de ligação? Ligar o sujeito da oração a um predicativo qualificativo. Esse complemento do verbo de ligação está relacionado diretamente, caracterizando diretamente o sujeito da oração. Então, se eu digo, ela é bonita, esse bonita não tem relação qualquer com o verbo, ele tem relação completa com quem? Com o sujeito ela. Se eu digo, ele é inteligente, eu tenho o quê? Sujeito ele, complemento inteligente.
O verbo tem alguma importância? Não, ele só liga o sujeito ao seu predicativo, ao seu qualificativo. Quais são os verbos de ligação? Eu tenho o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar. Agora eu penso, eu decoro essa lista de verbos de ligação, mas se você está estudando para um concurso, você tem que entender que qualquer verbo poderia também ter uma função de verbo de ligação, dependendo do contexto, tá? Eu vou fazer agora no final uma análise bem interessante de um único verbo, como ele pode mudar a predicação dele. O mais importante de tudo é você entender essa minha aula, que é altamente didática, para você realmente saber fazer uma análise de um exercício, de uma frase contextualizada. Então, nesse momento, o que você entendeu? Que o verbo de ligação liga o sujeito a um predicativo, a um qualificativo. O verbo em si não tem muita importância. Agora, por fim, vamos observar o quê? O verbo intransitivo. Olha, se ele é in, eu tenho o quê? Um prefixo de negação. Ele não é transitivo. Ele não precisa do complemento para existir. Uma oração apenas com o sujeito e esse verbo já me diz tudo. Então eu digo assim, o cão desapareceu. Você precisa de mais algum complemento para entender a frase? Eu não comuniquei tudo? É diferente de eu dizer, o cão precisa. Ué, o cão precisa de quê? Já mudamos para um verbo o quê? Transitivo e indireto. Mas não, eu disse o cão desapareceu. Então acabou o quê? Toda a informação. Se eu digo o balão subiu, já te comuniquei tudo. Eu digo o gato morreu, comuniquei tudo, não preciso de complemento. Eu já passei para você toda a informação. Então esses verbos morrer, subir e desaparecer são verbos o quê? Intransitivos. Qual o tipo de complemento do verbo intransitivo? Vai ser o quê? Um termo acessório da oração. Um adjunto adverbial. Eu digo assim, o cão desapareceu. Quando? Ontem. Adjunto adverbial de tempo. Onde? Na praça. Adjunto adverbial de lugar. Se eu for acrescentando complementos a esses verbos, todos provavelmente serão o quê? Adjuntos adverbiais. E aí, entendeu? Então agora, analise comigo esse exercício. É bem interessante. Como um único verbo pode mudar a sua predicação verbal. Analise essas duas frases. Ele anda preocupado, ele anda muito. Prestou bem atenção nas duas frases? Qual seria, então, a predicação do verbo andar, tanto na letra A como na letra B? Então, na letra A, nós temos ele anda preocupado. O que é mais importante? Ele está fazendo uma caminhada de um lado para o outro, preocupado, ou você pensa que ele está preocupado? Você pensa o quê? Ele está preocupado. Então, esse verbo andar será o quê? Um verbo de ligação. Agora, eu tenho ele anda muito. Eu poderia dizer ele anda, e você compreenderia bem, e ele anda muito, eu estou intensificando a ação dele. Então, o importante aqui é a ação verbal. Essa ação já tem sentido completo. Então, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo. Então, gostou? Entendeu a transitividade verbal? Agora você sabe olhar uma oração e classificar esse verbo? Para quê? Para que ele te auxilie a fazer uma análise sintática? Me diga aqui nos comentários se te ajudou de verdade. E me diga quais os verbos que às vezes você fica preocupado sem saber fazer uma análise. Coloca aqui embaixo para eu comentar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo. Já está me seguindo aqui no canal, tá? Toca lá no sininho para receber as notificações dos meus novos vídeos, das minhas novas aulas, que vão te ajudar a passar em um concurso público ou te auxiliar em seus estudos, com certeza. Um beijo e até a próxima aula.